Na porta das garagens das empresas de ônibus, o aviso de contratação de novos motoristas e cobradores para atuarem no lugar dos profissionais que estão em greve, decretada pela Justiça do Trabalho como abusiva e ilegal. Assim, o TRT determinou que as empresas iniciem seleção de trabalhadores e retornem imediatamente com a circulação de 70% da frota. A multa diária por descumprimento para os empresários é de R$100 mil, mas o problema, segundo o sindicato patronal, está em contratar às pressas gente capacitada para assumir o serviço. Realmente a preocupação é grande, já que o profissional, para trabalhar tanto nos ônibus atualmente, quanto no sistema de bilhetagem automática, ele necessita de um aprimoramento, de um treinamento mais específico. E aí essa é a preocupação que a gente também levou para as empresas, para que não seja qualquer pessoa que tenha que ser colocada nesse sistema, mesmo numa situação emergencial como essa. Em entrevista coletiva, a desembargadora federal Solange Castro Cordeiro disse que a paralisação infringiu o princípio constitucional que proíbe a suspensão completa dos serviços essenciais e que os empresários são responsáveis por garantir o direito de ir e vir dos usuários. A determinação também é válida para a Prefeitura de São Luís. Para atender a demanda de ônibus, a Justiça do Trabalho autorizou o município a pedir reforços de servidores aos órgãos públicos das esferas municipal, estadual e federal. O pedido de legalidade foi deferido porque a greve efetivamente não está obedecendo ao comando legal. O comando legal, inclusive, determina que pelo menos 30% dos trabalhadores permaneçam trabalhando. A doutora Ilka, em face da importância do serviço público de transporte, determinou que 70% da frota permanecesse prestando esse serviço. Considerando que os empregados descumpriram essa ordem e descumpriram a Constituição, desamparando o povo desse serviço, certo? A greve se tornou ilegal. Eles poderiam continuar em greve, desde que dentro desse percentual. Como eles afrontaram a decisão judicial, afrontaram a Constituição Federal, afrontaram a lei de greve, a greve é ilegal, porque ela está afrontando a lei, certo? Então, os mecanismos de que nós podemos nos valer para solucionar são esses que eu mencionei, a contratação temporária de outros empregados e a requisição junto aos órgãos públicos, e aqui fica inclusive o meu pedido aos órgãos públicos do nosso Estado que colaborem, porque a sociedade precisa do transporte público para trabalhar, para ir ao médico, para levar seus filhos na escola, para assistir suas famílias em várias situações de necessidades inerentes à cidadania. E eu peço que todos se sensibilizem com a situação e atendam a nossa requisição no sentido de disponibilizar os motoristas para que possam atender a sociedade maranhense. Os rodoviários resistem à determinação da Justiça do Trabalho de voltar com 70% dos ônibus às ruas da capital. Sem acordo com os empresários, o sindicato decidiu em Assembleia Geral continuar com a paralisação, ou seja, motoristas, cobradores e fiscais de ônibus não retornarão aos postos de trabalho, mesmo correndo risco de uma demissão em massa. Em 12 dias de greve, várias tentativas de negociação entre trabalhadores e empresários foram feitas, sem sucesso. Os rodoviários reivindicam 11% de reajuste salarial. A proposta anterior de 16% foi reduzida, além de outros benefícios. Mas o Sindicato das Empresas alega não ter condições financeiras para arcar com as exigências e espera o município se posicionar para pôr fim ao impasse. O status de negociações, a situação da forma que chegou a semana passada continua hoje. O sindicato sempre faz reconhecer quem é o administrador e controlador do sistema é o município de São Luís. Então, como tal, ele que tem que trazer a solução para que o sistema volte a funcionar. O sindicato colocou propostas, o sindicato patronal, e ouviu propostas dos rodoviários, mas a decisão está nas mãos do município de São Luís. Nas ruas e avenidas, os usuários do transporte coletivo seguem se virando como podem. Este comerciante optou por uma bicicleta para não ter mais prejuízos. Inadmissível, inadmissível. Eu, particularmente, eu sou comerciante aqui na Feira da Fialho, faço minhas compras no centro, e vou de ônibus,
Hoje eu tive que ir de bicicleta, aqui é a bicicleta, fui 2 horas da tarde com o sol escaldante, estou voltando agora debaixo de chuva. Porque se for pegar um mototáxi ou então um táxi, vai embora o lucro todo da venda.